Aleluia, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e hoje nós vamos dar aqui sequência às exposições no livro do profeta Amós. Como você pode ver aqui atrás de mim, tá? Cadê? Aqui desse lado. Hoje nós iremos ver o capítulo de número 7. Sendo assim, já existem 6 capítulos que já foram trazidos aqui. E aí, se porventura você não assistiu ainda nenhum deles, eu deixo aqui o meu convite para assistir. Todos os vídeos anteriores se encontram salvos numa playlist aqui do canal chamada Livro do Profeta Amós. E aí, assista depois para que você compreenda toda a mensagem do livro do profeta Amós. Hoje nós iremos entrar aqui no capítulo 7, mas antes de qualquer coisa, eu quero já te convidar, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e agora sim, vamos orar para juntos nós podermos aqui ter esse momento de leitura e de meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus amado, Pai eterno, Santo Deus, eu te dou graças por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá, que o Senhor nos dá para ler, meditar, estudar na tua palavra, Deus. É uma grande bênção, é um grande privilégio poder ter a palavra do Senhor em mãos e poder aprender por meio dela. A minha oração neste momento é que o Espírito do Senhor possa desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, que ele ilumine o entendimento de cada um para compreender a tua palavra, que ele abra os corações para receberem a tua palavra com fé genuína, de maneira que a palavra do Senhor semeada em nós produza frutos abundantemente. Que a tua palavra nos vivifique, nos santifique, nos leve a aprender um pouco mais acerca do Senhor, acerca da tua obra, Deus. Nesse momento, sim, fica conosco, nos dê a tua graça, nos dê a sabedoria que vem do alto, pois nós necessitamos dela. E eu te agradeço porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos entrar aqui no capítulo 7 e eu sempre gosto de pedir que durante a exposição, você que puder, pegue a sua Bíblia, abra ela no capítulo 7, leia comigo. Porém, se você não tiver a Bíblia em mãos, não tiver a Bíblia por perto, não tem problema. Eu vou projetar o texto bíblico aqui atrás de mim durante a exposição e aí você vai poder ler diretamente no celular, no notebook, no tablet, seja onde for. Nós vamos entrar aqui no capítulo 7. Daqui a pouco eu vou projetar o texto bíblico, mas antes vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no capítulo 6. No capítulo anterior, nós vimos que por meio de um oráculo de Ai, Amós, ele lamentou a falsa sensação de segurança que Israel tinha naquele momento. E isso, essa falsa sensação de segurança, ela se encontrava fundamentada na força militar de Israel, nas riquezas que eles acumularam. Como eu disse, desde o início, aquele período ali do contexto histórico de Amós era um período de crescimento do Reino do Norte, era um período de prosperidade, um período de paz, e o povo considerava tudo isso como sendo bênção de Deus.
Da perspectiva humana, tudo estava bem, mas da perspectiva espiritual, não. Por isso o Senhor levanta Amós para poder chamar o povo ao arrependimento, para poder expor os pecados deles e trazê-los de volta ao arrependimento para que eles se convertessem. E diante dessa perspectiva espiritual, que para Amós ela era muito clara, ele sentia que em breve o Senhor traria o juízo contra a nação, que a calamidade se aproximava. E diante dessa perspectiva, ele vai lamentar. Ele compreendia o caráter inevitável e a natureza desastrosa da morte e da destruição de quando Deus se levantasse contra a nação. E por causa disso, ele vai o quê? Ele vai prantear, ele vai lamentar por causa do povo que ele tanto amava. Hoje, no capítulo 7, nós veremos que o profeta ele vai ter uma série de visões. Na verdade, três. E por meio destas visões, o Senhor vai revelar tanto a sua longanimidade quanto o seu juízo. Veremos também que Amós ele irá confrontar um falso sacerdote que vai se levantar em oposição à sua pregação. Beleza, então vamos entrar aqui no texto bíblico, já vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Amós, capítulo 7, verso de número 1, diz assim: Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Antes de comentar acerca do conteúdo desta visão, vamos antes entender o que significa uma visão e a importância dela naquele período do Antigo Testamento. A visão era uma das várias maneiras pelas quais Deus se comunicava com os profetas. O propósito das visões era trazer a mensagem do Senhor. E essa mensagem ela deveria ser proclamada pelos profetas. Ao que parece, quando uma visão ocorria, o profeta ele entrava num estado de êxtase durante a experiência de revelação. Então nós entendemos que as visões elas eram internas aos profetas, ou seja, somente eles viam e ouviam, somente eles participavam ali da dinâmica da visão. Amós diz: Isto me fez ver o Senhor, ou seja, a autoridade divina ela está por trás desta experiência. Amós, pelo que tudo indica aqui, ele não estava em busca de visões ou revelações. Antes, o Senhor se manifestou a ele e o meio usado para essa revelação foi uma visão, contendo tanto imagens quanto palavras. Nessa visão, Amós viu Deus envolvido no processo de formar gafanhotos. E aqui nós já temos a primeira lição. Isso nos mostra, mais uma vez, o Senhor envolvido ativamente nos processos deste mundo. É interessante que os gafanhotos, eles também foram usados como castigo quando Deus repreendeu Israel por este não voltar para ele. Nós vimos isso na exposição do capítulo 4. Nós vimos que esse tipo de castigo, ele se encontra associado a violações pactuais. Ou seja, já que existia um pacto, uma aliança entre Deus e entre Israel, e esse pacto se encontrava fundamentado sob ordenanças, sob uma lei que o Senhor deu ao povo,
onde ele dizia: se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Ou seja, dentro dessa perspectiva em que há um pacto entre duas partes e uma delas viola o pacto, essa que viola, ela se encontra ali vulnerável, suscetível a receber as punições devidas segundo as violações pactuais. Então a realidade era essa. O que viria sobre Israel, o juízo que Deus traria para eles, era algo que eles já deveriam imaginar que aconteceria. Já devia ser de conhecimento deles. Porque se nós formos ver principalmente o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, e especificamente a partir do verso 15 em diante, o Senhor ele traz ali uma série de alertas falando, olha, se houver uma transgressão da minha lei, se vocês violarem esta aliança, vai acontecer isso, 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 isso. Então, Deus enviar os gafanhotos contra Israel para destruir ali as plantações é considerado como uma ação de Deus contra o povo porque eles violaram a aliança. E dentro desse entendimento, né, da nuvem de gafanhotos vindo, obviamente, a intenção desses gafanhotos era o quê? Devorar toda e qualquer planta viva que eles encontrassem pela frente. A ocasião dessa praga, ela é particularmente significativa, porque no final da primavera, durante os meses março e abril, os pastos e lavouras de grãos, eles estavam ali começando a crescer. Se os gafanhotos tivessem aparecido mais cedo, as lavouras plantadas mais tarde ainda não teriam surgido e, consequentemente, não seriam prejudicadas. Isso significa o quê? Que todas as lavouras de um ano inteiro estavam sendo ameaçadas. Aqui faz uma menção às ceifas do rei. E isso diz respeito à parte das colheitas que eram entregues ao rei como uma forma de cobrança de impostos. Esse texto ele nos sugere que o rei e seu exército eles estão bem supridos. As ceifas do rei foram feitas. Mas o agricultor comum ele não deveria ter quase nada, pois os pequenos lavradores e camponeses, ao que tudo indica, eles ficariam numa situação desesperadora. Esse juízo dos gafanhotos, ele viria numa situação em que a parcela do rei já foi entregue e aquilo que ficou para o agricultor, para a população comum, é que seria destruído. Mais ou menos isso. Verso 2: Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Na visão, Amós viu os gafanhotos comendo toda a erva da terra, e por causa disso ele roga: Senhor Deus, perdoa. Amós entendia muito bem que a ação dos gafanhotos ela tinha sua origem em Deus. E isso por causa dos pecados de Israel, aqui chamado de Jacó. Ao chamar Israel de pequeno, isso não em tamanho numérico do povo. Porque nesse contexto, a nação de Israel ela não é pequena. Nem o exército de Jeroboão II é um exército fraco. Amós se refere aqui aos simples lavradores que não teriam o que colher depois dos gafanhotos devorarem tudo. Eles ficariam desamparados.
eles seriam tidos como insignificantes e de pouca importância para os ricos em Samaria. Eles seriam vistos como aqueles que foram desamparados por Deus. E se isso realmente acontecesse, a chance de sobrevivência era de zero. A morte seria aquilo que os esperava, se Deus não tivesse misericórdia. Amós, diante de tudo isso, ele viu o perigo que Israel corria e clamou a Deus por misericórdia. Ele entendeu, já que foi Deus quem formou e enviou os gafanhotos, então somente Deus tem o poder, a autoridade para reverter essa situação, para evitar esse desastre. Certamente, Amós ele se lembrou dos feitos de Deus no passado, de como em diversas maneiras, em diversas situações, ele foi longânimo, misericordioso. Das vezes que Moisés intercedeu em favor do povo e Deus teve misericórdia. Então era como se Amós estivesse aqui se espelhando naquilo que Moisés fez. E aí ele intercede pelo povo e Deus aqui ele adia o seu juízo. Verso 3. Então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá. Vejam que interessante, né? E eu já expliquei em outras ocasiões o que significa Deus se arrepender. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu trato especificamente sobre isso. Se eu não me engano, na capa dele está escrito assim: Deus se arrepende? Interrogação. Deus muda de ideia? Interrogação. É alguma coisa nesse sentido. E nesse vídeo eu trato especificamente sobre esse assunto. Muito interessante, assista depois. Mas de uma maneira geral, né, para não ficar aqui sem um esclarecimento, quando diz aqui que Deus se arrependeu, isso deve ser entendido no sentido que ele se entristeceu. Amós, que nós consideramos que é o autor desse livro, na redação, ele utiliza aqui um recurso literário chamado. Né, não é um recurso literário, é um recurso chamado de antropopatismo, que consiste em atribuir sentimentos humanos, emoções humanas a Deus. E isso, no contexto de um livro, de uma linguagem literária, isso é para ajudar a quem vai ler a entender as ações de Deus. A ideia aqui é simplesmente facilitar para nós, leitores, que um dia pegaríamos esse conteúdo e leríamos a entender as ações, as intenções de Deus naquela ocasião. E o resultado dessa intercessão de Amós, nós vimos aqui no verso 3, é a suspensão do castigo que era exigido por causa de um ato pecaminoso. Muito importante esclarecer isso. Aqui, Deus não está anulando a sua lei. Ele não está aqui passando por cima daquilo que ele disse anteriormente. Aqui, Deus ele está tão somente adiando o juízo, adiando a punição. Ele está manifestando a sua longanimidade. Não é que Deus está fazendo vista grossa para o povo, não. Não é aquela ideia assim, não, deixa eles lá na deles. Não. Deus sabe o que está acontecendo e no determinado momento ele agiria. E nós podemos entender, se o juízo de Deus viria, ele viria por quê? Ele viria baseado naquilo que nós vimos nos capítulos anteriores. Do 1 ao 6, nós temos ali a descrição dos pecados de Israel. E
a praga de gafanhotos viria exatamente como a causa, como o juízo devido a esses pecados. É interessante também notar que Amós ele está pedindo a Deus que perdoe, que seja tolerante com os pecados de Israel. Mas em momento nenhum nós vemos aqui que o povo tenha se arrependido. Nem aqui no capítulo 7, nem nos outros que nós veremos mais para frente, não vai ter nenhum indício de que o povo se arrependeu ou se arrependeria. Não há nenhum registro disso. Ou seja, a remoção dos gafanhotos nesse momento específico aqui, como eu disse, ele é apenas um adiamento da ira de Deus para um outro dia, uma outra ocasião. Verso 4 diz: Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. A segunda visão segue a mesma estrutura da primeira. Essa visão retrata Deus trazendo um grande fogo para destruir a terra. Amós diz: Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Essa frase, ela é muito clara. Primeiro, novamente, o Senhor, ele é a origem desse fogo consumidor. Não é um fogo que vai surgir do nada, despropositadamente, nada disso. Mas é o Senhor quem traz à existência o fogo. O Senhor quem chama o fogo. E é interessante que o verbo chamou, no original hebraico, ele é um termo que designa uma ação judicial. A ideia aqui é de uma convocação. E essa convocação traz consigo uma incumbência, ou seja, o fogo ele é convocado e encarregado de cumprir a ordem do Senhor. Nesta visão, o fogo é o meio utilizado por Deus para executar a sua sentença contra Israel. Amós diz que o fogo ele era tão voraz que consumiu o grande abismo. E nós temos aqui uma linguagem figurada, uma linguagem também hiperbólica, ou seja, uma linguagem exagerada. E isso para enfatizar o alcance da destruição. O abismo aqui que nós vemos no verso 4 é uma referência ao oceano. O que é o oceano? É um grande abismo, porém cheio de água. E aí vamos tentar imaginar, né? Vamos criar aqui na nossa mente, vamos tentar recriar a visão de Amós. Um fogo para consumir um oceano não pode ser qualquer foguinho, não pode ser qualquer faísquinha. Tem que ser um fogo enorme, tem que ser um fogão, se eu posso assim dizer. Tem que ser realmente um fogo abrasador, um fogo devorador. Para secar um oceano, não é qualquer fogo. E a ideia aqui, quando Amós traz essa visão, a ideia é demonstrar o poder consumidor deste fogo. E a origem divina do fogo enfatiza o seu enorme poder de destruição. Ou seja, porque é um fogo criado por Deus, chamado por Deus, nada poderia detê-lo. Ele seria realmente destruidor. Verso 5. Então, antes disso,
Aqui no verso 4, no finalzinho dele, fala aqui, né, que esse fogo consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. A herança do Senhor aqui é uma referência à terra. Deus, a terra possui ao Senhor, ele é o dono da terra, e aí nós estamos nos referindo, né? É a terra de Canaã, que o povo de Israel veio a ocupar. Essa terra, assim como toda a terra, todo mundo, pertence ao Senhor. E naquele determinado momento da história, Deus definiu: olha, eu vou tirar a terra da posse dos cananeus e vou dá-la aos filhos de Israel. Então, essa terra era a herança do Senhor, a herança que Deus deu ao povo de Israel. Verso 5: Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Mais uma vez, Amós clama ao Senhor pedindo misericórdia. E ele entende que, uma vez que foi Deus quem enviou o fogo, ele tem o poder e a autoridade para retirá-lo. Essa oração ela é quase idêntica à oração intercessória que nós vimos na primeira visão. Apesar de o território a ser destruído não ser especificado aqui, a oração de Amós em favor de Jacó, ela deixa implícito que a terra que seria destruída seria ali os campos de Israel, a terra que ele deu ao povo. Por isso, no verso 4, nós vimos a referência à herança do Senhor. E se isso acontecesse, logo o povo também seria destruído, porque a sobrevivência deles dependia daquilo que o campo produzisse. Vamos ter aquela ideia, né? O povo se alimenta do campo. Se de repente vem um fogo e destrói todo o campo, do que eles vão se alimentar? Do que os animais vão se alimentar? Ou seja, a vida vai acabar. E Amós lamenta essa possibilidade. E ele pede que o Senhor faça cessar o fogo. Interessante que aqui, no verso 5, não há pedido algum por perdão. Amós ele simplesmente para que Deus tenha compaixão e pelo fim do fogo antes que Israel seja consumido. Verso 6. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Novamente, Deus se entristece com a situação de Israel e adia a destruição, manifestando mais uma vez a sua longanimidade. Essas duas visões, elas são sinais da intenção de Deus para com Israel, caso a sua graça seja ignorada. E é dessa maneira que nós temos que compreender. Amós ali ele está vivendo a visão da perspectiva divina, daquilo que aconteceria caso o povo continuasse sendo contra a mensagem de Deus, caso o povo não se arrependesse. Então, o Deus se arrepender dizendo não acontecerá, isso é um adiamento, não um cancelamento do juízo, é um adiamento do juízo por vir. Verso de número 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Verso 8. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. O que aparece
No hebraico aqui, muro levantado a prumo refere-se a um muro aprumado, ou seja, um muro que foi construído com a ajuda de uma linha de prumo. Talvez você não saiba o que é um prumo. E aí, vamos conhecer. Eu trouxe aqui, obviamente, a imagem. Deixa eu projetar aqui. Ó, aí um prumo. Conseguem ver? Esse é o prumo, ou seja, de uma maneira resumida, o prumo ele é um instrumento que ele serve para verificar se uma parede ou muro está devidamente alinhado. Agora vamos ver como o prumo era utilizado. Espera aí que eu vou colocar para vocês. Aí, ó. Tá vendo? Eu trouxe aqui nessas imagens como o prumo é utilizado. E aí na primeira imagem nós temos aqui, né, um muro tombado para um lado, e aí o prumo mostrando que ele estava desalinhado. Na imagem do meio nós temos o muro tombado para o outro lado, mostrando que ele está desalinhado. E por último, a terceira imagem nos mostra o prumo sendo usado de maneira correta, mostrando que o muro ou a parede ela está devidamente alinhada. Beleza. Uma vez que nós entendemos o que é um prumo e para que ele serve, vamos aplicar isso ao texto bíblico, aquilo que o Senhor diz por meio de Amós. Nos versos 7 e 8, nós temos aqui o uso de uma linguagem simbólica. A ideia aqui não é conferir se os muros de Samaria ou de alguma outra cidade estão bem alinhados, segundo os padrões de engenharia da época, nada disso. O contexto, ele deixa implícito que Deus está testando o caráter moral e a fidelidade do povo. O prumo, ele simboliza que o padrão perfeito pelo qual Israel seria avaliado e, consequentemente, destruído por causa da sua deformidade. Da mesma maneira, quando o muro era levantado e aí o prumo era colocado para poder verificar e o prumo mostrava, olha, esse muro ele está torto. O que tem que fazer? Tem que destruir o muro e construir de novo. E aí, dessa vez, utilizando o prumo certinho. É a mesma ideia aqui. O Senhor, ele iria verificar como se encontrava Israel. Deus passar o prumo é de que ele iria aferir. Ele iria verificar ali se o povo se encontrava segundo aquilo que Deus havia ordenado a eles na sua lei, na sua palavra. O povo seria avaliado segundo esse prumo de Deus, que é um prumo perfeito. A base para essa medição feita pela linha de prumo de Deus, ela encontrava-se em sua justiça, revelada em sua lei, e no fato de que o povo não cumpriu seu papel como nação pactual de Deus. Simples assim. Essa visão, ela explica por que o julgamento de Deus virá. E tendo visto estas informações, Amós não intercede mais pedindo misericórdia,
Porque a linha de prumo mostra que Israel não está direito. A declaração final, quando Deus diz aqui, no final do verso 8, e jamais passarei por ele, isso indica que a longanimidade de Deus e a proximidade do dia de prestação de contas estava chegando. Deus dizer e jamais passarei por ele significa, olha, eu não vou mais tolerar. Eu não vou mais ser longânimo. Chegou a hora de executar o meu juízo. Verso 9. Mas os altos de Isaac serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Esse verso nos mostra que duas áreas de importância nacional estavam destinadas à destruição. Uma delas era os poderes e instituições tanto político quanto religioso. Essas duas instituições, elas são fundamentais para a construção de uma sociedade. Elas dão coesão, elas dão propósito e segurança à nação. A instituição política e religiosa serem destruídas implica inevitavelmente na ruína da nação, na destruição da nação. Uma vez que Deus rejeita as instituições políticas e religiosas de uma determinada nação e sabendo a importância da política e da religião, da influência que isso tem no relacionamento do povo com Deus, uma vez que Deus rejeita tudo isso, como que a nação poderia sobreviver? E aí, no caso aqui de Israel, os lugares religiosos de culto, eles são descritos aqui como os altos de Isaac e santuários de Israel. Os altos eram os locais em que ocorriam os rituais religiosos ilegítimos. Lembrando que o Reino do Norte, ele criou o seu próprio culto ao Senhor. Lembram? Eu já falei sobre isso em ocasiões anteriores, e quem conhece a história da nação de Israel vai saber. Jeroboão I, logo quando houve ali a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, e o Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte, ele construiu os santuários, ele instituiu os sacerdotes para ministrar e etc. Tudo isso por quê? Para que o povo não participasse mais da adoração oficial por meio do templo em Jerusalém, que se encontrava no Reino do Sul. Porque esses locais de culto do Reino do Norte não eram aprovados e nem eram agradáveis ao Senhor, eles seriam assolados e destruídos. Além da destruição total desses lugares de adoração, Deus irá lançar a espada contra o rei de Israel, Jeroboão II. É aquilo que eu já disse em exposições anteriores. O Senhor, ele é o agente primário de todas as coisas. Ele próprio diz aqui, no verso 9, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Mas é por meio dos seres humanos, que são os agentes secundários, que o Senhor executaria o seu desígnio. O assassinato de Zacarias, filho de Jeroboão II, é o cumprimento desta sentença, conforme registrado lá no segundo livro dos Reis, capítulo 15, verso 10. Zacarias, filho de Jeroboão II,
Ele foi executado por Salum. E isso marcou a destruição da casa ou da dinastia de Jeroboão. Verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Amazias, ele era um sacerdote, na verdade um falso sacerdote, que ministrava no templo de Betel. E aí vamos fazer uma breve recapitulação da história. Jeroboão I, que não é esse aqui da época de Amós, é outro, o da época de Amós é o Jeroboão II, mas o Jeroboão I, ele foi o primeiro rei do Reino do Norte. E ele fez uma série de inovações na religião ali nacional. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para ler para vocês, e aí se porventura vocês puderem abrir também para ler juntos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do verso 25, para nós entendermos o que foi feito lá no início, quando houve a divisão Reino do Norte e Reino do Sul. E aí na minha Bíblia traz aqui o título, A Idolatria de Jeroboão. Lembrando que esse Jeroboão aqui de 1 Reis é o Jeroboão I, não é o mesmo da época de Amós, que é o Jeroboão II. Vamos ver aqui o que o Jeroboão I fez. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 25, diz assim: Jeroboão edificou Siquém. Siquém era o antigo nome de Samaria. Siquém vai virar Samaria. Na região montanhosa de Efraim. E passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Roboão era o rei do Reino do Sul de Judá, como se fosse o rival de Jeroboão I. E me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Vamos entender aqui então. O medo de Jeroboão I era que o povo do Reino do Norte, que deveria descer para o Reino do Sul para poder adorar ao Senhor, uma vez chegando lá, se aliasse ao povo do Reino do Sul. E visse que Jeroboão, Reino do Norte, não deveria mais reinar. Então ele tinha medo de perder os seus súditos, de perder ali as pessoas que se encontravam debaixo da sua administração. Diante disso, o que ele fez? Verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O que o Jeroboão primeiro fez? Ele mandou construírem 2 bezerros de ouro e falou: olha, esses aqui são a representação dos deuses que fizeram vocês saírem da casa do Egito. Foram eles que te deram libertação. E aí o que ele fez? Verso 29. Pôs um bezerro de ouro em Betel e o outro em Dan. Verso 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, olha aí os altos de Isaac. E dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Quem conhece a história do povo de Israel sabe que Deus designou a descendência de Levi como sendo a única família que seria a família sacerdotal, que serviria a ele. As outras famílias, as outras tribos,
nenhuma havia sido chamada para servir no sacerdócio. Porém, o Jeroboão I, ele não ligou para nada disso. Claramente nós vimos aqui no verso 31, verso 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que se levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Resumindo, o Jeroboão I, ele instituiu uma religião paralela ao que já havia sido instituído por Moisés. Deus deu a Moisés, ao povo ali, todas as instruções. E aí nós vemos isso no livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa consistia na religião oficial do povo de Israel. Mas uma vez que houve o rompimento entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Jeroboão I do Reino do Norte, ele criou essa religião paralela para que o seu povo não tivesse que ir participar da religião oficial que era realizada no Reino do Sul. E essas inovações, elas trouxeram ali uma expressão distinta de nacionalismo da adoração israelita. Uma era do Reino do Norte e outra era do Reino do Sul. E isso que foi instituído por Jeroboão I foi se estendendo pelas gerações seguintes, pelos reis seguintes, até chegar aqui à época de Amós com Jeroboão II, que instituiu Amazias como um sacerdote, mas um falso sacerdote para uma falsa religião. E aí vamos entender, né, o que esse Amazias fazia. Ele era uma espécie de fiscal, cuja responsabilidade era supervisionar, regulamentar e proteger a santidade da religião nacional. E o Amazias, ele tomou conhecimento de todas as palavras de Amós e viu tudo aquilo como um ataque à religião e ao próprio rei da nação. E aí, daí, diante de tudo isso, o que ele fez? Ele acusou Amós de ser um traíra, de traição. Amós é tido aqui como alguém que conspira contra o rei. Mas, na verdade, Amazias, ele não dá aqui a mensagem completa. Ele deveria dizer que é o Senhor aquele que se levanta contra o rei. Não era Amós em si. Era o Senhor por meio de Amós. Amós ali era simplesmente o mensageiro do Senhor para poder entregar a mensagem de destruição ao Jeroboão II. E aí Amazias atribui a Amós todas as palavras, mas, novamente, ele esquece, ou na verdade ele ignora, ele não considera que o Senhor é a fonte das mensagens por trás de Amós e, consequentemente, aquele que executará o juízo. Verso 11. Porque assim diz Amós. E aí a mensagem, né, que o Amazias mandou para Jeroboão. Assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. O que Amazias levou para Jeroboão é a pura verdade. Era o que Amós estava dizendo mesmo. Mas eles encaravam isso como sendo uma ameaça direta de Amós. Como se ele fosse ali uma pessoa que estivesse se levantando contra o Reino do Norte e contra o rei do Reino do Norte. Mas nós sabemos que não.
A mensagem de Amós era a mensagem do Senhor para que o povo ali se arrependesse. O ataque sobre Amós, ele foi provavelmente uma tática de intimidação para calar a oposição ao rei. Amazias, ele, mais uma vez, ele não identifica a mensagem como sendo do Senhor. As palavras e visões de Amós não são fruto da sua imaginação. Essa é a grande questão que Amazias tenta evitar. Esse parágrafo, esse texto, ele nos mostra que Amazias rejeita o profeta Amós. Porém, ainda pior do que isso, do que rejeitar Amós, ele está, na verdade, rejeitando o próprio Senhor. Ele está rejeitando as palavras de julgamento de Deus contra o rei. Verso 12. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós, ele é chamado aqui de vidente porque esse era um termo comum utilizado no Antigo Testamento para se referir aos profetas. Já que a maioria das vezes as mensagens que eles recebiam vinham por meio de visões, então era por isso que eles eram chamados de videntes. E o Amazias, ele aqui amparado por sua posição de autoridade, ele se opõe a Amós. E ele ordena que Amós saia de Israel. Lembram que nós vimos lá no capítulo 1 que Amós, ele originalmente é do Reino do Sul, mas o Senhor o chama para ir pregar ao Reino do Norte? O que Amazias faz aqui é isso: olha, vai embora daqui, volta lá para o seu reino. Ele rejeita o profeta e especialmente as suas palavras contra o santuário do rei em Betel. Amós falou. Ele foi usado pelo Senhor para confrontar a falsa religião do Reino do Norte. Nós vimos isso no capítulo 5, que consistia em falar contra esses santuários ilegítimos, inclusive um deles, o de Betel. Amós, por meio de Amazias, ele é proibido aqui de profetizar em Betel. E aí ele recebe essa ordem para poder voltar para Judá. Verso 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. A resposta de Amós a Amazias confirma que foi Deus quem lhe deu a responsabilidade e a liberdade de profetizar em Israel. O rei, seja ele quem for, ou o sacerdote, não são eles quem determinam a mensagem de Deus ou o lugar para onde Deus envia os seus profetas. Amós, ele entende aqui que mais importante do que obedecer aos homens é obedecer a Deus. Amós aqui ele está contra-atacando a exigência feita por Amazias de que ele não profetize mais em Betel, mostrando que isso significa negar uma ordem do Senhor. Aos olhos de Amós, Amazias não
tem autoridade sobre Deus. Não é ele quem define o que Amós diz ou deixa de dizer, aonde ele pode pregar e aonde ele não pode pregar. E Amós, para fundamentar a sua declaração de autoridade divina para profetizar em Israel, ele vai dizer aquilo que ele não é e aquilo que ele é. Porque Amós diz aqui no verso 14: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. E quando ele diz isso, muito provavelmente seja para se defender da acusação de ser um profeta que trabalha por dinheiro, que exerce a profissão de profeta para ganhar a vida, algo que era muito comum naquela época. E nós podemos entender isso, inclusive, a partir da maneira como Amazias fala com ele. Ele fala no verso 12, né? Nós limos: foge para a terra de Judá e ali come o teu pão. Né? Isso daqui é uma linguagem simbólica, é como se ele dissesse: olha, vai embora daqui e vai para Judá ganhar o teu pão, vai para Judá ganhar o teu dinheiro. É mais ou menos essa a acusação. Só que Amós se defende, ele fala: não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de profeta que talvez seja comum aqui no Reino do Norte, em que ele recebe uma grana, em que ele recebe um dinheiro, um benefício, e dá uma palavra que a pessoa quer ouvir. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. E aí ele vai dizer: sou boieiro e colhedor de sicômoros. Ele está dizendo aqui que a sua profissão para ganhar dinheiro é ser boieiro e colhedor de sicômoros. Não um profeta mercenário que ganha a vida falando palavras vazias, como ele estava sendo acusado por Amazias. No verso 15, ele diz a razão de estar profetizando. Ele foi levantado pelo Senhor. Não foi Amós que teve a iniciativa e disse: a partir de agora eu vou ser um profeta. E aí eu vou para lá, para o Reino do Norte, para poder ficar profetizando, falando. Não, nada disso. Foi o Senhor que o tirou de após o gado e o enviou ao povo de Israel. E esse novo trabalho, esse novo ofício, se nós podemos dizer, ele causou uma transformação radical na vida de Amós. Porque Deus disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Essa frase, ela confirma o chamado do profeta a fazer aquilo que Amazias disse que ele não pode fazer. Mais uma vez, Amazias está rejeitando e opondo-se a um poder muito maior do que Amós. Ele está, na verdade, indo contra a vontade de Deus. Amós, na condição ali de profeta, mesmo que ele fosse do Reino do Sul para o Reino do Norte pregar, independente onde ele estivesse, foi Deus quem o enviou. A autoridade consistia no Senhor, quem levantou, comissionou, capacitou Amós. Ele obedeceu a ordem de Deus, e isso porque a autoridade da palavra de Deus, ela é irresistível. Essa palavra de Deus que Amós transmite ao povo, que é de Deus, que pertence a Deus, é a base para que o profeta tivesse o direito à liberdade para profetizar em Israel. O povo do Reino do Norte não era propriedade de Jeroboão II, não era propriedade de Amazias, era propriedade de Deus. E em sendo assim, Deus tem
plena liberdade, a plena autonomia para poder levar para aquele povo que pertence a ele um profeta para poder entregar a mensagem. A ideia aqui é essa. Amós, ele não era considerado um profeta real ou um religioso subordinado ao rei ou ao sacerdote. Ele é subordinado somente a Deus e à sua ordem de ir e pregar. Verso 16. E aí Amós vai falar agora para Amazias, né? Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Deixa eu beber uma água aqui. Vejam que situação, né? Por causa desse afronte, Amós declara um discurso de julgamento contra Amazias. Obviamente, Amós faz isso não por iniciativa própria ou porque se sentiu afrontado e está com orgulho ferido. Nada disso. É o próprio Senhor, por meio de Amós, que declara a sentença contra Amazias. Nessa situação todas, Amazias se levantar contra Amós, na verdade ele está se levantando contra o Senhor. Quando Amazias disse, não profetizarás, apesar de ter falado contra Amós, na verdade ele falou contra quem Amós representava, o Senhor Deus. Então, essa era, na verdade, uma oposição aberta ao próprio Senhor. Amazias, ele tenta expulsar Amós do Reino do Norte, mas, na verdade, Deus reverte a coisa. É Deus quem irá expulsar Amazias de Israel. O futuro de Amazias e sua família, ele é descrito de modo horrivelmente detalhado. Esse anúncio, semelhante à maldição, afetará sua mulher, seus filhos e filhas, sua propriedade, o próprio Amazias e o seu país. Quando diz aqui, né, a tua mulher se prostituirá, isso se refere ao comportamento vergonhoso que ela teria. Porque esse ato, ele seria voluntário, ele seria demonstrado publicamente na cidade, aos olhos de todo. E isso certamente traria vergonha a Amazias. O Senhor também fala a respeito dos filhos dele, que seriam mortos pela espada. O Senhor também fala sobre as propriedades. Elas seriam repartidas, entre outros, com um cordel. E a morte de Amazias em terra imunda pode ser uma referência à sua morte numa terra estrangeira. Ou pode também descrever a sua morte no solo poluído de Israel por tanto derramamento de sangue. Resumindo, apesar da tentativa de Amazias de calar Amós e expulsá-lo de Israel, Amós continuará proclamando a palavra de Deus com poder e liberdade. E por fim, aqui no final do verso 17, o Senhor confirma novamente que o povo do Reino do Norte
em breve será levado cativo. Finalizamos aqui. Deixa eu voltar na câmera maior para a gente fazer aqui a nossa conclusão. Do verso 1 ao verso 6, nós temos aqui a descrição de duas visões. Nestas duas visões, dois temas se encontram juntos e em uma certa tensão. Esses dois temas são o juízo de Deus e a sua compaixão, sua longanimidade. Existe essa tensão principalmente pelo fato de que Deus, ele é a fonte tanto do juízo quanto da compaixão. E porque ambos são oferecidos ao mesmo público, à mesma nação. E aí é importante nós refletirmos muito bem acerca dos atributos de Deus. Porque o ser humano, com a sua mente pervertida e a sua noção torcida do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, tem a tendência de entender que Deus ter ira, que Deus executar juízo, que Deus executar condenação é oposto a ele ser amor, a ele ser longânimo, a ele ser misericordioso. É uma aparente antítese, né? Quando nós vemos esses dois temas juntos. E isso fica muitas vezes intensificado por uma má interpretação bíblica, pelo descuido em não considerar que o texto bíblico possui uma coerência, que ele possui uma coesão, que os versos eles não podem ser observados separadamente, particularmente. Existe todo um contexto. Por exemplo, eu falei no início, para nós compreendermos a mensagem do livro de Amós, é importante que nós conheçamos o contexto histórico de Israel, desde a sua formação, passando pelo período do Egito, depois do Êxodo, aquele tempo lá de 40 anos no deserto, depois a posse da terra de Canaã, o período dos juízes, o período dos primeiros reis, para entender por que chegou nesse ponto aqui de Amós. E nós temos que entender que Deus, nessa perspectiva aqui do contexto histórico da época de Amós, que observando, né, essas duas visões no capítulo 7, do verso 1 ao 6, Deus ele é tão compassivo a ponto de não trazer imediatamente o juízo por causa de sua misericórdia, mas isso não significa que o juízo nunca virá, que a condenação nunca virá, uma vez que o povo não se arrependeu. Não existe isso. E eu acho que o caso que nós vimos na exposição do livro de Jonas, ele é muito claro em relação a isso, né? Sobre a relação de Deus com o ser humano na perspectiva humana. Porque enquanto o povo de Nínive, né, voltando lá ao caso de Jonas, enquanto o povo de Nínive encontrava em seus pecados, o que eles receberiam, o que eles
teriam da parte do Senhor era o juízo, era a destruição. Mas uma vez que eles se arrependeram, reconheceram os pecados, se arrependeram e passaram a crer no Deus verdadeiro pregado por Jonas, a situação deles perante Deus mudou. E nós temos que entender isso para compreender as ações de Deus ao longo da história da humanidade, inclusive até hoje em dia. Os propósitos de Deus, eles são soberanos. E no que diz respeito aqui ao povo de Israel, daquela época, ao povo de Israel de Amós, os propósitos de Deus, as ações de Deus para com o povo, elas eram condicionais. Elas eram baseadas na resposta humana. Desde o início, irmãos, mais uma vez. Daí eu acho que isso precisa ficar muito, muito esclarecido entre nós cristãos para compreender a relação de Deus com Israel. E aí nós temos que voltar no início, né? Então eu falei Deuteronômio, capítulo 28, lá atrás para nós, que Deus daria a terra ao povo, que Deus abençoaria o povo, mas existia uma condição para isso. A bênção de Deus ao povo de Israel na terra prometida estava condicionada a que o povo cumprisse as ordenanças, os estatutos, tudo aquilo, toda a lei que Deus deu a eles. Uma vez que eles violassem e não se arrependessem, o Senhor traria o juízo, traria a condenação. E esse tempo estava chegando para o povo de Israel da época de Amós. E nós temos que lembrar das ações de Deus, porque, por exemplo, outras vezes a compaixão de Deus ela foi revelada ao povo de Israel rebelde através da sua longanimidade para com o povo pecador. E por sua preocupação, a preocupação de Deus em santificar e magnificar seu nome aos olhos das nações. Eu já disse aqui também em outras exposições, havia um propósito muito bem definido para o povo de Israel. Deus levantou o povo de Israel para ser um povo santo de Deus, para servir de exemplo, de modelo, de padrão daquilo que é o povo que Deus deseja para si. Isso aos olhos das outras nações, para que o nome do Senhor fosse glorificado por meio do povo de Israel. Mas eles chegaram num ponto de tamanha depravação em que o nome do Senhor estava sendo escarnecido através da nação de Israel. E é muito interessante nós olharmos para as ações de Deus. Por exemplo, é muito claro aqui, né? O Senhor fala que vai trazer juízo, fica muito claro nessas duas visões, onde Deus fala, eu vou trazer os gafanhotos, eu vou trazer o fogo. E aí Amós ora pedindo para que Deus tenha misericórdia. E aí o Senhor fala, não vai acontecer. Né? E é interessante olhar que por meio da intercessão de uma pessoa, por exemplo, né, existe um exemplo clássico de Abraão que intercedeu diante de Deus por Ló em Sodoma e Gomorra. Mas quando nós vamos ver a intercessão de Abraão perante Deus, ele toma por base ali a justiça de Deus para com os retos que vivem entre os perversos. Se nós formos pegar para ler, né, eu não vou abrir aqui porque senão vai estender demais,
mas é lá o capítulo 18 de Gênesis, do verso 22 ao 33. Deus fala: Senhor, tu não podes destruir o justo com o injusto. O que pensariam as outras nações acerca de ti? A ideia era essa. Outro exemplo clássico, né, também, Moisés. Ele intercedeu por Israel depois da adoração do bezerro de ouro. E ele fez isso baseado em quê? Falando, não, Deus, o povo é ingênuo, o povo não sabe o que faz, não, o povo é ignorante. Não. Os argumentos de Moisés com Deus tiveram ali como base o juramento feito a Abraão. Tiveram como base a reputação de Deus aos olhos das nações e os poderosos atos de graça que Deus demonstrou ao povo. E aí nós vimos, né, que Deus poupou. Porém, em outras ocasiões, vamos olhar o outro lado também, né, da moeda. Em outras ocasiões, Deus parece não ter misericórdia alguma ou não querer ter compaixão. E ele pode ser assim. Deus escolhe com quem ele vai se irar, com quem ele vai demonstrar compaixão, misericórdia, e isso livremente, não baseado nas boas obras, nos bons atos da pessoa. Por exemplo, Jeremias, ele foi um profeta que, apesar de ali num determinado momento ele ter confessado os pecados do povo, ele ter pedido a Deus que se lembrasse da sua aliança e não rejeitasse e ajudar, a resposta de Deus para ele, qual que foi? Foi que mesmo que Moisés e Samuel intercedessem, ele não teria misericórdia do povo. Isso está lá em Jeremias 15, verso 1. E aí nós precisamos entender que a compaixão, ela não deve ser entendida como algo que sirva de contrapeso à justiça de Deus, mas é um fator que condiciona o momento do julgamento nesta passagem de Amós. Nas duas visões de Amós, o julgamento ele não é completamente removido, mas adiado por meio da intercessão do profeta. A visão de Amós é um desafio ao próprio senso de compaixão, inclusive do próprio profeta, para com o povo pecador. E é um testemunho também do seu papel profético. Como eu disse anteriormente, as visões elas eram um retrato dramático das intenções de Deus em relação ao seu povo. E era responsabilidade dos profetas declarar as palavras de Deus. Então, o que Amós viu nessas visões não é que deixou de acontecer. Aconteceu, mas não imediatamente, aconteceu mais para frente. Quando Deus disse se arrependeu, ele foi longânimo naquele momento, naquela ocasião. Mas, tendo em vista que não houve arrependimento por parte do povo, o juízo foi executado no momento oportuno. O adiamento do juízo do Senhor em resposta à oração de Amós é uma lição sobre o poder da oração intercessória. Nesse ponto da história, guardadas as devidas proporções, obviamente, Amós ele foi um tipo de Cristo. O argumento de Amós ao dizer que Israel é pequeno ecoa a oração do Senhor Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Deus poderia ter enviado juízo imediato contra Israel no tempo de Amós? Poderia. Deus poderia ter enviado juízo imediato contra o Israel do tempo de Jesus? Poderia, tranquilamente. Mas não. Por quê? Porque para tudo há um tempo e há um propósito. Muitas vezes olhamos para o atual momento do mundo e pensamos: poxa, por que Jesus não volta logo e põe um fim a tudo isso? E a resposta é a longanimidade de Deus. Mesmo Deus já sabendo quem se arrependerá ou não, porque Ele mesmo determinou isso, Deus está exibindo a sua longanimidade. E isso tão somente para a glória do seu nome. Mas haverá um dia em que a misericórdia dará lugar à ira. E, assim como foi com os pecadores não arrependidos de Israel, será com os pecadores não arrependidos de hoje em dia. Por isso, como Amós, nós devemos pregar a mensagem de arrependimento, alertando contra o iminente juízo de Deus. E diante dessa possibilidade, dessa realidade, na verdade, de um juízo vindouro, como é reconfortante saber que nós podemos contar com a intercessão de um profeta que é maior que Amós, que é o próprio Senhor Jesus. Ele que une em si os ofícios de profeta, de sumo sacerdote e de rei. Ele pode socorrer todo aquele que nele confiar. Veja o que o autor da carta aos Hebreus escreveu acerca disso. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E o capítulo 7, o verso 25 diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que grande bênção é poder ter esse mediador, esse intercessor junto ao Pai, que nos representa, que representa o seu povo eleito. E saber que é somente por causa dele, por causa de quem ele é, por causa daquilo que ele fez, que nós podemos hoje desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, da paz com Deus, do amor com Deus. Nós podemos ter a certeza de que a ira deu lugar à paz. A ira deu lugar ao amor. E isso somente por causa do nosso intercessor, Jesus Cristo. Senhor Deus amado, eu te dou graças, ó Pai, por esta realidade, pela realidade em Cristo Jesus, que é uma realidade completamente diferente da que nós desfrutávamos
da que nós tínhamos antes da regeneração. Te damos graças por tua obra em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver neste mundo para a tua honra, para a tua glória, de maneira que o nome do Senhor seja exibido por meio das nossas vidas. Nós vimos que o Senhor é longânimo, que o Senhor é tardio em irar-se, mas que em relação a pecados não arrependidos, cedo ou tarde o Senhor trará o justo juízo. E a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos mostre, ó Deus, a condição em que nós nos encontramos. Se há necessidade de arrependimento, que nós nos arrependamos, que o Espírito do Senhor nos dê a convicção dos pecados, nos traga o arrependimento para que possamos, ó Deus, reconhecer os pecados, confessá-los ao Senhor e abandoná-los, ó Deus. Que o Espírito do Senhor nos conceda a fé para crer em Jesus Cristo, de maneira que, por meio deste novo relacionamento, nós sabemos que estamos destinados a desfrutar tão somente da glória com o Senhor. E ajuda-nos a viver neste mundo, ó Deus, segundo os teus ensinamentos, segundo a tua lei, que é perfeita, que restaura a alma, Deus. Que o Espírito do Senhor possa aplicar todos os ensinamentos vistos hoje aqui no capítulo 7 do livro de Amós. E que nós possamos aprender, absorver e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Para a glória do teu nome, ó Deus, é o que eu oro e agradeço. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, finalizamos aqui mais um vídeo, mais uma exposição. Eu agradeço, viu, você que ficou comigo até o final. Novamente, vou pedir, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixo aqui o convite para a semana que vem. Se Deus assim quiser e permitir, estarei aqui novamente, sexta-feira, às 19h30, trazendo a exposição do capítulo 8. Deixo aqui o convite, conto com sua presença. Até lá, fique com Deus, um grande abraço, tchau!